Boa tarde. Mais uma vez, o meu nome é Ivan Soares. Estou a gravar este vídeo no seguimento do vídeo que fiz sobre compra de domínios web e através de plataformas podemos comprar os nossos domínios web. A ideia de fazer esse vídeo era já preparar, digamos, o segundo vídeo da série que se trata de como construir um website com uma plataforma mais simples. Isto porquê? Porque nem todos os negócios estão ao nível que por vezes querem estar e a realidade é que, sem estar a roubar o trabalho aos devidos profissionais, porque caso, e coloco já esse disclaimer, caso queira fazer um site profissional, não é esta a abordagem que deve ter, a não ser que tenha muito conhecimento de causa. Isto porquê? Porque um site profissional dá trabalho, dá que pensar, dá vários tipos de coisas que você em casa, sozinho, provavelmente não consegue fazê-lo, principalmente não tendo backgrounds. Porquê? Porque o site está subdividido em várias partes, tal como uma aplicação. Nós temos o back-end e front-end e essas duas componentes, o front-end sendo a parte visível do website, o back-end sendo a parte codificada do website, é extremamente complexo à medida que o site vai aumentando o seu nível de complexidade. Então, cada vez que lhe vendem aquela ideia de que o site é muito simples de fazer, você consegue fazê-lo sozinho, o front-end pode não ser muito difícil de fazer, mas quando estamos a falar do back-end, essa parte é muito complicada e caso queira realmente ter um trabalho bem feito, existem profissionais do mercado que conseguem ajudá-lo. Eu não sou patrocinado por um, ou por nenhum neste caso, não sou patrocinado por algum, portanto, não vou estar aqui a referir nomes, apesar de conhecer alguns. Brincadeira com todos, mas o que é que acontece? Por vezes nós temos uma mercearia, uma retrosaria, uma padaria e queremos ter um site só para dizer que temos uma presença online e porque potencialmente no futuro pode trazer-nos mais fluxo de encomendas. Ou queremos divulgá-la num nível diferente para não só a freguesia em que estamos, mas se calhar o conselho. E isso pode ser atingido através, por exemplo, desta ferramenta que eu vou apresentar hoje e através da plataforma domínios.pt. Quem diz a plataforma domínios.pt diz também a plataforma Amen ou outras. Hoje, por acaso, vai ser Domínios, apesar de eles não me patrocinarem também. Domínios fica à espera do vosso contacto. Mas o que é que eu fiz, tal como disse no último vídeo, e peço desculpa por este vídeo demorar tanto, mas também só para vos dar uma introdução. Estive de férias, como toda a gente, férias em setembro, que é muito raro, mas foram férias. Portanto, só agora, a semana passada, comecei e ainda não tinha tido tempo de acompanhar este vídeo. Mas o que é que podemos fazer? Eu, tal como fiz no último vídeo, comprei um domínio. O meu domínio chama-se dominioalcalhas.pt. Está aqui, bem visível. dominioalcalhas.pt. Comprei-o há 5 minutos atrás, por aí, aproximadamente 5 minutos atrás de começar a fazer este vídeo. Ou seja, comprei-o hoje, provavelmente este vídeo ainda é publicado hoje, portanto, reparem, vou fazer tudo no espaço de 1 hora. O valor do domínio é 1 euro, mais IVA, e por cada ano 19,95. Sugestões: se não querem que o valor desapareça da vossa conta, tirem o pagamento automático ou façam o pagamento por referência multibanco, está bem? Se tiverem um cartão de crédito configurado ou de débito, é possível que seja feito o débito sem que vocês tenham sequer noção. Recebem um e-mail, mas depois às vezes isso já é tarde demais. Indo direito ao assunto que vamos tratar hoje. Então, nós temos várias coisas quando compramos o domínio. Eu acho que já introduzi isto no último vídeo, mas de qualquer das maneiras vamos repetir. Temos a parte da renovação do domínio, ok? Quanto mais tempo renovamos o domínio, em princípio, menor valor de pagamento ou menor valor por ano. Isto é os name servers, que estão diretamente ligados com a ligação ao servidor da domínios.pt ou o servidor onde a domínios.pt tem este domínio. Não mexam nisto, a não ser que saibam o que estão a fazer. Temos os extras, que é onde vamos mexer hoje, ou seja, vamos criar um site one page ou simply page, depende da nomenclatura que lhe dão. Também temos aqui a opção de ter um alojamento para uma conta de e-mail durante um ano e depois paga-se anualmente.
Ou seja, apesar de irmos tratar disto, vou só falar aqui. Informações de contacto, importante termos as informações de contacto através da plataforma Whois. Eu não vou falar disso hoje, posso falar disso noutro vídeo, depois podemos, caso alguém tenha a necessidade, comentar como é que se faz isto e eu coloco aqui. É importante tratar disto, extremamente importante, porque o vosso site pode ser mandado abaixo caso não tenham informações, não só na plataforma Whois, mas noutras plataformas que vos exigem informações. Eu, associado à compra dos domínios, já tenho a minha informação praticamente automática, então já não preciso estar sempre a fazer este processo. Se voltarmos ainda dentro das ferramentas de gestão, temos a gestão DNS. A gestão DNS está diretamente ligada à publicação do site online e eu potencialmente hoje falarei disso. Se não falar disso hoje, falarei noutro vídeo, mas provavelmente será falado hoje porque quero que, por exemplo, no fim deste vídeo vocês consigam procurar por este domínio e encontrá-lo online. Então, voltando aqui ao domínio em questão. Domínios. Então, domínio ocalhas.pt, e ainda temos os redirecionamentos. Porquê? Nós podemos ter mais do que um domínio. E o que é que fazemos com mais do que um domínio? Nós podemos redirecionar o nosso domínio. Por exemplo, se nós tivermos um grupo empresarial, claro que isso é para mais profissionais, mas imaginem que nós compramos a padaria do bairro, a padaria do bairro da qualquer coisa, a padaria do bairro do Alcalhas, a padaria do Conselho Alcalhas, a padaria daqui, a padaria dali. Redirecionamos tudo diretamente para o nosso site e todos esses domínios, quando procurados cá em cima, padaria Alcalhas, a padaria do Conselho Alcalhas, etc, vai redirecionar-nos sempre para o nosso domínio principal, sem que tenhamos de estar a criar um site cópia. Ou seja, existe a possibilidade de eu redirecionar este domínio para um site já feito. Então vamos diretos ao que hoje queremos aqui fazer, que é criar primeiro o site OnePage. Como vos disse, no primeiro ano é gratuito e depois é renovado todos os anos por 16 euros. Portanto, o primeiro ano é bastante interessante aproveitá-lo. O serviço foi criado com sucesso, aparece logo a verde. E, uma vez criado o serviço, voltamos ao domínio. Ou vamos à página do serviço. Eu estou a voltar ao domínio para vermos o que é que aqui existe. Ou seja, quando vocês querem voltar a esta ferramenta, vêm a extras, está bem? Extras, em vez de criar, aparece gerir serviço e a dizer utilizado. Vamos gerir o serviço. Ao gerirmos o serviço, ele fala-nos aqui de algumas coisas. Neste caso é o domínio padrão. Se nós procurarmos isto.hosting.pt, provavelmente vamos encontrar o site em causa. E agora o que nós queremos é editar o nosso website. Portanto, vamos ficar aqui em editar o website. Ao editarmos o website, ele abre-nos isto. E eu agora vou diminuir aqui um pouco o meu ecrã, ou aliás, para que vocês vejam a ferramenta toda, eu vou passar-me para baixo. Vou passar-me para baixo. Agora vem-me aqui em baixo. Sei que é um pouco diferente, mas é importante que vejam os cabeçalhos do que aqui está em cima. Então, o que está aqui em cima? Importante em que sentido? No sentido em que nós temos vários templates, primeiro que tudo. Ou seja, nós, dependendo do tipo de negócio que temos, podemos procurar aqui o template. Claro que convém procurá-lo em inglês. Existem templates free, grátis. Existem templates que se pagam. Nós aqui vamos trabalhar à base dos free. E claro que esta ferramenta está muito cingida ao free, que é também o que nós procuramos no primeiro negócio e nisto que estamos a fazer. Podemos procurar por categorias, por exemplo, restaurante, e temos, por exemplo, uma preview do que é o restaurante. O que nos vai aparecer num website seria algo assim. Então temos os Our Goods, os nossos produtos, sobre nós, contacte-nos, home e tudo mais. E aqui aparecem várias coisas. E quem diz restaurante, por exemplo, isto parece mais uma pastelaria do que um restaurante. Ou sobre nós, mas reparem que isto é tudo one page. Ou seja, só aparece uma página. Muita atenção. Isto é a vista multi-equipamento. Ou seja,
o site é logo responsivo, adapta-se à necessidade do utilizador, ou seja, se estiver num computador, se estiver num tablet, se estiver num telemóvel, mas podemos ver só computador, só telemóvel, ou só tablet, e, por fim, só telemóvel. Pronto. Isto para, por exemplo, um template ligado à parte da restauração. Se nós tivermos, por exemplo, um negócio, ele dá-nos vários templates. Se nós tivermos, por exemplo, só queremos uma landing page que é a pessoa só vê uma página de entrada, também nos dá várias hipóteses. Se nós, em vez disto, queremos serviços profissionais, por exemplo, imagine que você tem um gabinete de contabilidade. Simples, acabou de abrir, tem 2, 3 clientes para começar, agora está a fazer prospecção de mercado. Solução simples, em que fala do que faz, tem formulários de contactos, consegue ter várias coisas. Por exemplo, podemos ter em branco, em que ele vem praticamente por preencher e nós depois fazemos as alterações que queremos. Por exemplo, eventos em que, por exemplo, nós somos organizadores de festas, sei lá, de aniversário ou de casamentos e conseguimos ter aqui um conjunto de websites, ou também, por exemplo, imagine, vai-se casar e quer criar um website para o seu casamento potencial. Cria um website para o seu casamento. Também é possível que o seu negócio seja fazer websites para casamentos. E se fizer websites para casamentos, por exemplo, isto é uma ferramenta interessante. Porquê? Provavelmente os noivos vão se casar no espaço de um ano. E no espaço de um ano nós conseguimos ter um domínio por um bom preço e um free website até ao fim do ano. Então, praticamente, o custo deste serviço para quem cria é tipo 2 euros, 3 euros. E possivelmente o retorno é ligeiramente maior. Não sabotando negócios aqui ninguém, é potencialmente maior, será maior, obviamente. Então isto é uma boa ferramenta para quem faz, por exemplo, esse tipo de serviço, ou até mesmo uma empresa de catering que se ofereça para fazer esse serviço. Da mesma maneira, se fizermos o evento da nossa empresa, queremos ter um website para as pessoas registarem, essas coisas todas, conseguimos fazê-lo. Sinceramente, há outras ferramentas mais fáceis e que dão menos trabalho, se bem que esta ferramenta é uma ferramenta muito em conta face a outras ferramentas. Por exemplo, se nós formos uma pessoa que está à procura de trabalho na área IT, mesmo que não seja enquanto IT, porquê? Porque normalmente quem está em IT sabe bem do que eu estou a falar, não precisa das minhas indicações para nada. Ou, por exemplo, somos um fotógrafo, somos um arquiteto e queremos mostrar o nosso trabalho. Existem, por exemplo, várias soluções. Lifestyle and Health, ou seja, por exemplo, cabeleireiro, por exemplo, venda de óculos, venda de camisolas, viagens. Consegue-se fazer um website sobre qualquer coisa e ter templates. Travel, pronto, lá está, no outro e neste. E por fim, Community e Education, ou seja, Community and Education eu diria que é mais ligado, por exemplo, a instituições de cariz social, ou seja, por exemplo, se tivermos o site da paróquia, claro que isso é um bocado mais difícil porque envolve autorizações. Se tivermos o site da igreja local, quando digo igreja local, pode ser uma igreja que não seja uma igreja cristã e que queira ter um website, como por exemplo existem várias igrejas agora, várias igrejas que podem estar ligadas à mesma religião, mas que têm sítios diferentes de reunião. Pode ser também para, por exemplo, casamentos, novamente. Pode ser para um centro de explicações local. Várias coisas, várias coisas. Não é obrigatoriamente, até pode ser, por exemplo, está aqui o exemplo, para um músico. Imaginem que o músico quer ter a sua apresentação, pode ter lá assim. Também podemos ter esta filtragem por esquema de cores, está bem? Por exemplo, quando utiliza laranja, quando utiliza mais os pretos, branco, azul, cinza, rosas, pronto, vários tipos de cores. E também podemos ter pelo nome do template A a Z, mas isso aqui não vos vai ajudar muito. Meus caros, hoje vamos criar... Gostava de ter um exemplo. Não sei. Antes de começar a criar, queria sim, não sei se já o disse ou não, mas acho que não disse, agradecer à Hilda Ribeiro pelo comentário há 4 dias, que também foi uma das razões pelas quais voltei fiz este vídeo, porque lá está, no meio das férias já não tinha o plano bem estruturado e quando voltei comecei por outros pontos, mas como
a Hilda Ribeiro comentou, e agradeço imenso o comentário, pedir para fazer a segunda parte da criação do vídeo, estamos aqui para isso. Hilda, se quiser deixar a sua atividade, ou se tivesse deixado a sua atividade, criávamos aqui um só para fazer um mímico à atividade. Como não temos isso, imaginem, serviços profissionais. Imaginem que o meu serviço profissional é, sou, por exemplo, ajudo a criar websites. Por exemplo. Então, ou como é que se chama o domínio? O nosso domínio chama-se, deixem-me cá ver, que já não me recordo. Chama-se domínio Alcaias. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar nisto, vamos fazer assim uma escolha ao vazio, e onde o rato estiver é onde calhou. Então, ok, calhou aqui, implante. Bem, não percebo nada sobre a área, mas vamos ver. Start Building. Cada vez que nós queremos Start Building, ele cria o website com base naquele template. Então, vamos criar o website com base no template. Por exemplo, temos aqui, o template é este, Master Dental, já vem com o número de telemóvel, já vem com tudo. Pronto. E o que é que nós podemos fazer? Das duas, uma, ou deixamos isso exatamente como está e trocamos as imagens, fazemos essas coisas todas, ou, por exemplo, em vez de fazermos isso, vamos alterar. Por exemplo, uma das coisas é, nós podemos começar aqui pela esquerda e começamos pelos settings. O que é que os settings têm? Ícones, ícones de social networks, neste caso de redes sociais, home screen, pronto, essas coisas. O site URL ainda não está, temos de atualizar no fim de publicarmos o site. O SEO, ou seja, o título do site é aquilo que vai aparecer normalmente aqui em cima, está bem? Neste caso tem as clínicas Master Dental. Eu vou-lhe chamar as clínicas qualquer coisa dental. Eu vou pôr dental grande. E vou dizer que é em Lisboa, Porto e Alcabides. Porque acontece. Então, já tenho isto. O que é que nós fazemos? Fazemos estes serviços todos, serviços de higiene de qualquer coisa que você queira e tudo mais um bocadinho. As keywords são importantes. Atenção, normalmente elas vêm sempre com os hashtags. O que é isto hashtag? Hashtag é nada mais, nada menos do que uma maneira de nós associarmos um nome ou uma palavra, um conjunto de palavras, àquilo que nós fazemos. Por exemplo, hashtag implantologia. Cada vez que for procurada a palavra implantologia, isto vai ligar diretamente ao nosso website. Há aqui uma coisa que não me faz sentido estar feita assim, que é os hashtags aparecerem assim. Porquê? Porque supostamente nesta plataforma elas são separadas por vírgula. Então eu diria que é melhor retirarem. Ou seja, dental, master dental, depois vírgula implantologia, vírgula carga imediata. Posso estar a fazer aqui algo que me estou a atravessar, mas o que eu vos diria é atenção, porque ele próprio diz aqui: These are terms related to your entire website. Separate keywords with a comma. Okay? A comma é uma vírgula. Está bem? Em inglês. Se forem ao tradutor, podemos ir no instante. Se formos aqui ao translate.google, ele... desculpa. Não tenho conta aberta aqui, toma-se em privado. E se nós fizermos isto, é uma vírgula. Está bem? Então, muita atenção a estas coisas. Ou seja, claro que isto é importante, mas lá está, tudo depende. Eles dizem aqui: Search engines no longer use keywords to impact website rankings. All keyword usage should be considered optional. Porque hoje é tudo relacionado com SEO diretamente pelo Google e não tanto pelo website. Mas pronto, a gente depois fala mais disso, sobre a otimização de SEO, está bem? Não vamos perder muito tempo. O que é que eu quero aqui sim falar? O Google Analytics é importante. Vocês criem uma conta Google Analytics. E a outra coisa, no próximo vídeo vou-vos explicar como criar a conta do Google Analytics e linká-la aqui. E também vos vou explicar como criar a conta do Google My Business, está bem? Porque isso é importante.
O que é a conta do Google My Business? É, por exemplo, quando eu vou ao Google e procuro, por exemplo, Master Dental. Por exemplo, Master Dental, ele aparece-me várias coisas. E isto que aqui está são Google Business, está bem? Google Business significa que a conta tem uma ligação ao Google Business e acaba por aparecer, por exemplo, aqui. Ou seja, por exemplo, não sei porque vem como template de domínios, mas talvez tenha sido autorizado. Por exemplo, a Master Dental, e o website até está aqui, engraçado. Não tinha, eu juro-vos que não tinha vindo à procura disto. Apareceu aqui por mero acaso, só para me rir um pouco. Exatamente, está diretamente como está o Simply Website. Há aqui algumas alterações, mas está muito ligado ao Simply Website. Como vocês, por exemplo, podem ver aqui. Engraçado. Não está exatamente igual. Tem as suas parecenças. Obviamente, o senhor que temos aqui na cadeira é o mesmo senhor, se bem que aqui está mal cortado e a Master Dental fez um excelente trabalho de disfarçar. Mas este senhor também pode ser utilizado para implantes capilares, tal como eu. Então, atenção, estou a mostrar o site da Master Dental porque foi uma mera ocasionalidade. Não, só mesmo para terem uma noção, a Master Dental fez um excelente trabalho aqui. Todo o mérito vai para a Master Dental e para quem nos fez isto. Neste caso, até podemos ver aqui em baixo que está aqui tudo ligado à Red Master Clínica Dentária LDA, que é o nome da empresa, e possivelmente foi desenvolvido por eles, porque tem aqui desenvolvido por Hello World. Hello World não existe, está bem? Hello World. Oh, afinal existe. Ao que parece, são web developers. Se quiserem a ajuda da Hello World, está aqui, está bem? Mas isto é um site simples site, podem criá-lo. Ou estamos aqui a trabalhar para criá-lo nós. Então, não ligando tanto à Master Dental, eu vou tirar daqui a Master Dental a seguir. Onde é que íamos? Íamos no Google Analytics, podemos ligar ao Google Analytics, podemos fazer o redirect a partir daqui. O head HTML é código, isto é código para JavaScript, vocês não vão aprender a fazer isso aqui, por isso vamos saltar isso à frente. Site language importante, português, está bem? Para o vosso site aparecer em português e não em inglês. Configurações de privacidade, vocês podem ter uma privacy page ligado ao RGPD, ao conteúdo da RGPD. Podem ter a opção de não a ter, podem ter a opção de não a ter, mas deixo isso a vosso critério, não vou comentar isso. A mesma coisa com cookies, quando utilizam cookies, o que é que são cookies? É, por exemplo, quando temos certos plugins ligados ao nosso website que utilizam cookies, não vos consigo explicar isto de maneira mais fácil agora, mas depois entraremos também para o menor. Devem ter a notificação que este site utiliza cookies e principalmente quando esses cookies fazem tracking de onde a pessoa vem. Normalmente isto está ligado diretamente a utilizar o local de onde a pessoa é para depois enviar certos anúncios, ou seja, tem a ver com anúncios localizados que não é o conteúdo de hoje, de todo. Mas isto está ligado diretamente a isso. Temos o 404 page, que é quando há um erro no nosso website para onde é que ele manda. Progressive Web App, não vamos trabalhar isto agora. Ou seja, vamos sim alterar aqui o ícone, ok? Vamos tirá-lo, vamos tirar todos os ícones aqui. O que é que podemos fazer? Podemos utilizar, por exemplo, um ícone para a nossa página. Vamos ver se aparece aqui alguma coisa de jeito. Aqui é imagens, GIF, por exemplo, e textures. Textures. Vamos utilizar este aqui. Boa. E aqui vamos utilizar exatamente a mesma coisa. Ou seja, vamos utilizar texturas e vamos utilizar este. Vocês podem, obviamente, fora disto, utilizar outros ícones. Como é que vocês o fazem? Upload images. E vocês vêm ao vosso website, por exemplo, ou ao vosso computador, desculpem, buscar um ícone, seja ele qual for. Por exemplo, posso pôr este, que é um ícone meu, e, por exemplo, ele vai ser importado diretamente para aqui. Como é que isto vai afetar o vosso website? Vamos ver. Então, ele ainda não afeta. Porquê? Porque isto são os ícones. Ele afeta. Vamos desligar isto.
ele afeta. Reparem, aqui já aparece Happy Lead, aqui ainda aparece Master Dental. Vamos ver como é que podemos alterar diretamente isto. Se chegarmos aqui e fizermos Replace, por exemplo, podemos alterar com o que nós quisermos. Reparem, alterei agora para aqui. Está bem? Da mesma maneira que chego aqui e consigo alterar outras coisas. Aqui, em vez de ter este número, vou ter ligar para o 91X e mete o vosso número. XXX, YYY. E ele, automaticamente, o que é que vai fazer? Ainda quando vocês estão aqui, ele tem uma âncora. E o que é que significa a âncora? Significa que ele vem para o Home. Neste caso, nós não queremos que ele venha para o Home. Das duas, uma. Como nós temos ligar, queremos click to call. E colocamos aqui novamente 91X, XXX, XXX. Está bem? E ele automaticamente, quando a pessoa ligar, carregar para ligar, vai fazer isso mesmo, vai ligar para esse número, está bem? Eu vou só pôr um número ao calhas, ele não me deixa pôr 000123. Pronto, ele já aceitou. E então, quando a pessoa, por exemplo, clicar ali, nós vamos ficar com a reação click to call. Ou seja, reparem, deixou de estar âncora, passou a estar click to call. Este design pode ser mudado e se vocês verem aqui, por exemplo, a largura, que é o width, vocês conseguem alterar a largura, conseguem alterar a altura, é? Também conseguem fazer outras coisas engraçadas que, obviamente, podem ir testando, como, por exemplo, nós podemos chegar aqui e ter espaçamentos diferentes, ter as letras mais centradas, podemos ter, obviamente, o border mais longo. O que é que significa o border mais longo? Significa que tem mais distância ao exterior, mas também temos situações em que, para além de alterarmos o estilo do botão, podemos ter alterar o estilo da letra, por exemplo, se está Arial, podemos pôr bar low, podemos pôr tamanhos diferentes, font color, alignment, hove over, significa que quando nós passamos por cima, ele muda de cor. Ou seja, o que é que acontece? Cada vez que eu passo por cima, ele muda de cor. Isto é uma ferramenta que fica muito engraçada quando nós utilizamos no nosso website. Podemos ter alinhamento à esquerda, à direita, podemos ter o texto a ser coordenado à direita ou à esquerda, ou seja, quando nós estamos a trabalhar aqui os espaçamentos. Atenção, isto dos espaçamentos, porque, por exemplo, temos 82 à esquerda, 0 à direita, depois consoante a dimensão do website, ou seja, se está num telemóvel, se está num computador, isto vai variar tudo. E, obviamente, existem mais coisas que vocês podem fazer. Podem ter o layout, em vez de ser um botão redondo, um botão quadrado, um botão com estrela, por exemplo. Tem várias coisas. Pode ser só uma estrela, só uma figura, e depois, quando se passa em cima, ou seja, por exemplo, eu chego aqui e ele ter um boneco em cima, ou seja, reparem, eu agora não tenho estrela nenhuma, mas consigo pôr aqui qualquer coisa quando venha aqui. Ou seja, basta-me vir ao layout, ao style, e ele depois há de ter aqui uma opção que é quando eu faço hover, quando faço o hover, é? Quando passo por cima do botão, ele ter um boneco, seja ele qual for, show icon, e ele aqui, por exemplo, já me tem a estrela, tá bem? Por exemplo, eu posso ter aqui, se vocês procurarem em inglês, call, reparem, meti o telefonezinho, então, o que é que isto parece? WhatsApp, está bem? E é isso que nós queremos, por exemplo, esse intuitivo. Basta-nos, obviamente, se calhar meter o botão um bocadinho mais bonito do que ele está. Deixem-me cá ver. Este assim, não. Bem, não encontro nada mais engraçado, portanto, se calhar arredondava-lhe um pouco os lados e provavelmente era isso. Deixava-o assim. Mas como podem ver, é muito fácil de configurar isto. E imaginem, vamos ao preview. E se eu carregar aqui, ele aqui diz-me external link, ok, got it. Se eu for ao telemóvel carregar aqui, ele faz diretamente a chamada pelo telemóvel. Isto está pré-programado. Se voltarmos ao editor, em vez de ter isto, tivermos, por exemplo, um e-mail address, ele enviar para o meu e-mail, acho que todos já viram, por isso também não há problema, outlook.pt, eu, quando chegar aqui, outlook.pt, não sei porquê, não para de sair dali,
não para de sair do website, se calhar ele quer mesmo sair do website, eu não sei, e em vez de ter ligar, vou ter enviar e-mail. E então eu aqui no design, quando chego aqui à imagem, em vez de ter isto, vou meter e-mail. Então está difícil, encontramos uma imagem. Deixem-me cá procurar uma imagem manualmente. Não estou a encontrar nada daquilo que quero. O que eu quero é aquele símbolo de enviar uma mensagem, enviar um e-mail, cá de estar perto do telefone. Está aqui. Ou seja, em vez disto, quando chegamos aqui, enviar um e-mail. Se eu fizer preview, já consigo vê-lo, por exemplo, no meu computador, em princípio. New tab. Okay? Ele abriu numa nova tab. O que é que ele vai fazer? Reparem. Abriu-me um e-mail. Enviou-o para quem? Para o meu e-mail. Porque foi o e-mail que eu configurei ali. Está bem? Ou seja, vocês configuram o e-mail para o qual querem que ele envie o e-mail. Muito simples. Temos aqui em cima várias configurações. Vamos ver cada uma a uma. Mas, por exemplo, este menu é configurável. Se voltarmos aqui ao Back to Editor, ele, cada vez que nós carregamos, vai para uma secção da nossa página. Nós podemos editar este menu. Como? Este menu acaba por ser um widget. Aqui ele tem o Site Pages e o Custom Links. Se nós formos a Pages, tal como ele diz aqui, Rename Pages and Their Order, se nós formos a Pages, que está deste lado, nós conseguimos alterar isto tudo. Por exemplo, temos o Home, temos, por exemplo, as promoções e podemos editar a âncora. Podemos editar a âncora se é que a queremos aqui. Ou podemos, por exemplo, chegar aqui, vamos ao Pages e Rename. Em vez de promoções, queremos descontos. Ele altera aqui em cima. Facilidade de pagamentos. Crédito. Em vez de clínicas, queremos, sei lá, estabelecimentos. E em vez de contactos, queremos telefones, e-mails e afins. Muito simples. E reparem, uma vez que isto esteja feito, alterou tudo o que lá está em cima. Mas as âncoras continuam no mesmo sítio. O que é a âncora? E a âncora, reparem bem, esta âncora, ela, como vocês podem ver aqui, está ligada a cada um destes, está ligada a certas coisas. Ou seja, o Edit Anchor tem a ver com o quê? Vários pontos podem ser uma âncora. Neste caso, a única página que nós temos é a Home, porque isto é um site de uma página. Mas vários pontos podem ser âncoras. Aqui temos o Our Products e o Partners. Mas o que é isto? O Our Products e o Partners. Reparem, antes de eu entrar aqui não estava nada selecionado. Quer dizer o quê? Que esta âncora não está a fazer absolutamente nada. Tal como, por exemplo, esta âncora aqui está ligada a Our Products. Esta âncora está ligada a Partners. Esta âncora está ligada a Partners também. Mas nós, cada pecinha destas, reparem, neste site não se nota tanto porquê. Isto é uma âncora, ou pode ser uma âncora. Esta linha toda pode ser uma âncora. Esta linha toda pode ser uma âncora. Esta linha toda. Esta imagem pode ser uma âncora. Esta imagem pode ser uma âncora. Ok? Como é que nós adicionamos uma âncora? Fazemos editar uma âncora. Por exemplo, ao editarmos uma âncora, este é um ponto de ancoragem em que nós dizemos este é o ponto de crédito. Crédito. Update. Já está, já tenho uma âncora aqui. Por exemplo, aqui em baixo temos os contactos. E ele não me aparece como uma âncora, certo? Ou seja, o que é que acontece? Isto não pode ser uma âncora, mas a linha, em princípio, poderá ser uma âncora. Poderá ser uma âncora.
Neste caso em específico, não pode ser aqui a âncora. Porquê? Porque isto é o rodapé. Tem aqui, footer. Um footer não pode ser uma âncora. Então nós temos de deixar a âncora no que está antes do footer. Por exemplo, set as anchor. Como é que se chama? Telefones e outros. Add. Já está. Repara, telefones e outros. Ele passou-me logo para o menu cá em cima. Mas eu não quero que passe para o menu cá em cima. Então o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui a Pages. É? Vou tirar isto. Delete. Yes. E ele eliminou novamente como âncora? Não. Ele continua como âncora. Ou seja, reparem, se nós aqui fizermos, já não diz set as anchor. Apenas diz edit anchor. Ele é uma âncora, só não está ligado a nada. Então, por exemplo, podemos chegar aqui aos telefones e afins, edit anchor, em vez de partners, telefones e outros. Save. O que é que ele faz? Cada vez que nós, por exemplo, voltamos aos descontos, se carregamos os telefones e afins, ele vem até aqui. E assim funcionam as âncoras, ou seja, nós podemos definir várias ao longo do site, cada vez que carrega cá no de cima, vai-se parar a âncora. Este é um tipo de site mais frequente que aparece agora no mercado. Sites com one page. Da mesma maneira que, por exemplo, reparem, o que é que acontece? Quando eu ando, ele muda o logotipo, volta. Porquê? Porque esta barra desaparece quando nós avançamos, ou altera-se quando nós avançamos. Aqui é maior, aqui é mais curta. Mas o resto das coisas não. Porquê? Porque certamente na definição está que quando a página rola, ele muda de imagem. Então nós temos de ter atenção, por exemplo, a este tipo de pormenores à medida que vamos avançando no website. Como, por exemplo, remover uma row. Atenção, nós quando pegamos na imagem, ou quando carregamos no conteúdo, ele dá-nos sempre uma caixa à volta. Esta caixa é aquilo que nós vamos editar. Nós podemos, por exemplo, editar o texto de uma caixa, pedir o orçamento ou quero já ser contactado porque quero qualquer coisa, consulta a avaliação e temos, por exemplo, também formulários. O que é o formulário? Tal como o nome indica, nós preenchemos e alguém vai ficar com a nossa informação para nos contactar mais tarde. O formulário pode ser editado, eu posso remover o formulário e voltar a colocar um formulário completamente diferente. O formulário, por exemplo, tem aqui o nome, o label é o que vai aparecer visível, o field type é text ou drop-down. Por exemplo, o text é texto, drop-down são opções várias que alguém dá. Radio buttons são, por exemplo, drop-down. O que é que dá o drop-down? Nós, quando temos um drop-down, temos o seguinte. Preview. Várias opções, não é? O radio button é diferente. Ou seja, nós quando temos o radio button, em vez de termos isto, temos também as opções, mas as opções aparecem-nos assim. E nós podemos selecionar esta, aquela, a outra. Podemos selecionar várias opções, em vez de termos uma lista. Mas isto tudo depende do propósito do formulário. Vocês têm de ver, obviamente, o que é que acontece. Radio Button só dá uma opção a ser selecionada. Checkboxes dá várias situações. Por exemplo, imaginem, na clínica dentária, dentes, ou melhor, cáries, não sei se está bem escrito, aparelho, e sei lá, limpeza. E a pessoa aqui, em vez de dizer o nome, diz serviço que procura. E o que acontece? A pessoa chega aqui no preview, em vez de selecionar só uma, pode selecionar duas, pode selecionar três, pode selecionar o que ela quiser, em geral. Contactos, e-mail, etc, etc. Da mesma maneira que podemos, por exemplo, ter isto, ou seja, a checkbox, podemos ter anexar um fecheiro, e imaginem que dizemos aqui uma foto do seu sorriso. E a pessoa chega e pode fazer o upload diretamente e manda logo uma foto do sorriso e é contactado já, obviamente, com base em terem visto uma foto. Pode ser uma data em qual a sua disponibilidade e tem uma data. Pode ser, aparece aqui,
qual a sua disponibilidade e ele diz-me logo para colocar uma data. Da mesma maneira que podem ser outras soluções, ou seja, aqui qual a sua disponibilidade, em vez de ser uma data, ser time, ou seja, uma hora, um texto longo, um e-mail, um número de telemóvel, um número em geral, ou free text, ou seja, há várias coisas que se podem colocar dentro de um formulário. Geralmente, conceitos. Recomendo que adicionem sempre um CAPTCHA, está bem? Um CAPTCHA é tipo uma verificação se não é um robô que está a enviar um formulário, porque de vez em quando há vírus, não é? De vez em quando não, eles há sempre. Mas pode atacar o vosso website, como pode não atacar, mas se atacar o vosso website vocês não recebem spam. Muitas vezes isto é incomodativo e às vezes pode ser um prejuízo para o website, ou para o utilizador neste caso. E isto está tudo dentro de uma row. E imaginem vocês, eu vou tirar esta imagem, não gosto dela. Vou apenas definir uma cor, eu vou dizer que é azul bebê. Pronto. Só assim. Vou remover a imagem, remove, delete, e pronto. Tenho isto, em azul bebê. Está bem? Chego aqui e não gosto desta row, não é? Row design. Parece-me aqui esta row. Eu digo, nope, não quero. Começo com os casos clínicos. Está bem? Tenho uma row para os casos clínicos e depois tenho uma row diretamente para colocar as fotos dos casos clínicos e explicar como funciona. Reparem, aqui o que é que eu faria? Muita atenção. Parece que a imagem está um pouco cortada, não sei se está ou não. Atenção às dimensões, está bem? Mas, por exemplo, esta imagem foi colocada como uma imagem inteira. Eu aqui, em vez de colocar como uma imagem inteira, vou-vos explicar o que faria. Chegava aqui e logo a seguir a esta adicionava uma. Ou seja, até aparece aqui um mais, eu adicionava uma secção. Esta secção eu deixava completamente em branco. Eu é que sei o que é que vou fazer, mas o website até me dá opções do que é que eu quero colocar ali. Eu neste caso não quero colocar nada, quero apenas branco. Então, eu em vez de colocar seja o que for, salvo, deixem-me fazer outra vez, adicionar uma secção e, por sua vez, não quero absolutamente nada lá dentro. Textblocks e textblocks e é só uma secção vazia, um blank, vamos dar a opção de um blank, bela. Então eu vou por um textblock e depois vou remover as coisas de lá dentro. Deixem-me só ver, já sei o que se passou. Cancelar, nós em vez de adicionarmos assim, chegamos aqui e vamos fazer ads e em vez de ser ali, fazemos row below. Ele adicionou uma linha, em vez de adicionar uma secção. Secção é um conjunto de rows, é um conjunto de linhas. Cada row é uma linha. E nós aqui não queremos uma secção, queremos uma row. Então, como é que eu faria isto em vez de fazer como, por exemplo, tem aqui? Eu ia buscar vários widgets, está bem? Ou seja, começaria por quê? Por dividir isto em 6 partes iguais. Porquê? Cada parte é uma imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens. Então, fazia, por exemplo, um divisor. Como é que nós fazemos um divisor? Temos aqui vários widgets para fazer essa divisão. Possivelmente pegaria aqui em 3 colunas e fazia isso. Puxava as 3 colunas para aqui. E reparem, já tenho 3 colunas, certo? Ao fazer essas 3 colunas, podia depois dividir cada uma das colunas em 2 linhas. Ou seja, pegava nas colunas e dividia depois em linhas. Ou então também podia ter isto de outra maneira. Há várias maneiras. Photo Gallery, Image Slider, várias images. Aqui, o que é que eu, por exemplo, vou fazer? Para além disto, vou adicionar uma Inner Row. Reparem, Inner Row. Ele adiciona-me uma segunda linha cá dentro. Aqui, a mesma coisa. Inner Row. E fiquei com 2 colunas sem separados. E a mesma coisa aqui, por exemplo, Inner Row. E depois vinha buscar as imagens, o antes e o depois, o antes e o depois.
e fazia assim, por exemplo. Imagens ao calho, não é? Porque não há necessidade de pôr aqui uma imagem do antes e do depois a sério, só mais para demonstrar, e vinha aqui e adicionava, por exemplo, o gato que se transformou numa caneca de café. Claro que isto não está com aquelas dimensões, mas eu consigo alterar as proporções das imagens, está bem? É muito simples alterar as proporções das imagens, basta-me, obviamente, construir isto de uma maneira diferente e, obviamente, por exemplo, passar isto, em vez de ser assim, ter as duas imagens, uma a seguir à outra ou uma embaixo da outra. Isto é uma questão de explorarmos as ferramentas que aqui estão, a vermos as animações que temos e tudo mais. Atenção, não há necessidade de nós estarmos com grandes estratégias e é importante sim testarmos as opções que temos. Porque há várias opções. Imaginem, uma coisa que resulta aqui pode não resultar ali e vice-versa. Eu, por exemplo, posso chegar aqui e tenho aqui isto, não é? E depois chego aqui e adiciono uma imagem e imaginem, consigo pôr a imagem aqui em baixo. E consigo, por exemplo, pôr a imagem aqui em cima. Reparem como é que a imagem está inserida. Eu, em vez de ter uma inner row, vou eliminar a minha inner row. Ou seja, a minha coluna interna, vou dizer que a quero eliminar. Aqui, em vez de fazer aquilo que tinha, vou delete, está feito. Tenho aqui o empty column cá dentro, não é? E em vez de fazer aqui, vou, imaginem, aqui, editar o design desta, style, image, e agora sim, meto o meu gato. E agora sim, o gato, desculpem, não era um gato, era um cão. Estes olhos, onde é que estes olhos já estão? E agora clico aqui, adiciono uma imagem, adiciono o meu café, e reparem, cão, café, cão, café. Se eu vier fazer o preview, reparem, o que é que está mais engraçado? É esta de cima ou é esta de baixo? Lá está, é esta de cima, porque está construída de uma maneira diferente, não é uma imagem só. E eu consigo editar diferentes dimensões, consigo colocar, por exemplo, caixas à volta, em que chego, por exemplo, aqui ao inner row, venho ao style e, por exemplo, posso ter cover, posso ter full image, style, posso selecionar a posição, posso selecionar os limites, ok? Posso arredondar os limites e, obviamente, já tenho uma linha de separação entre imagens. Enquanto que aqui não consigo fazer isso a não ser que perceba de software de design. Ou seja, há várias maneiras de nós fazermos isto. Tal como tenho este exemplo aqui, aqui vou eliminar novamente as inner rows que temos. Então vou chegar aqui, eliminar uma e depois vou eliminar outra. Vou eliminar este como um todo. Delete. Aqui, delete. Reparem o que aconteceu. Ele ajusta-se. E agora vou adicionar, por exemplo, uma coluna. Aqui. Uma coluna. Tenho uma coluna. Tenho mais uma coluna. 3 colunas. E dentro destas colunas posso ter, por exemplo, um ícone. E, por exemplo, um mapa. Reparem. Ícone, mapa. Tal como posso ter imagem, imagem. Posso ter, sei lá, um botão e, por minha vez, ter, por exemplo, um contact form. Posso ter várias coisas. Não preciso estar cingido a montar imagens e trazer as imagens para aqui. E basta-me buscar aqui, delete, está feito. Desapareceu e eu tenho aqui o que eu quero. Tal como aqui antes tinha o que obviamente quero. Em vez de estar constantemente com elementos que não queremos. Ou seja, reparem, já fiz aqui algumas alterações. Implante unitário, por exemplo, temos aqui melhor valor de mercado para implantes sedentários, é o que eu chamo de crédito, se não estou em erro. Ele não está ligado aqui.
mas nós vamos ligá-lo ali, por exemplo, chegamos aqui a Pages e o crédito, por exemplo, Edit Anchor e supostamente está ligado a qualquer coisa que nós chamamos de crédito. Vamos ver o que é o crédito. Então, vamos ver o que é o crédito. O crédito será, por exemplo, era este, crédito. Então, já está. Então ele vem diretamente para o crédito. Mas imaginem que eu, em vez de querer ali, quero aqui. Set as anchor. E a minha âncora é crédito 2. Não pode levar acentos. Crédito 2. Então eu chego aqui a Pages. Em vez de ter o crédito no primeiro, vou ter o crédito no crédito 2. Faço salvar. O que acontece? Quando eu venho a crédito, ele automaticamente já sabe para onde é que queremos ir. Alterou-lhe o nome. Não era suposto. Reparem, já veio para créditos. Isto, quando está em modo de edição, não se nota tão bem, mas depois, quando formos ao preview, já se vê. Aqui, podem vir a Pages quando estas coisas acontecem e Rename. Nós não queremos crédito 2, queremos crédito só. E, obviamente, que queremos crédito com E para não darmos erros ortográficos e os nossos clientes não pensarem que não percebemos nada disto. Então, fica crédito. Se fizermos um preview, crédito. Ele já automaticamente vem para aqui. Se fizermos descontos, ele já automaticamente vem para onde tem de vir. Estabelecimentos, telefones e outros. Ou seja, as várias âncoras estão ligadas. Da mesma maneira que podemos ter isto assim, tal como, por exemplo, podemos ter um espaçamento entre secções, ou seja, reparem, isto é uma row, mas cá dentro da row tem subdivisões, certo? Essas subdivisões podem estar espaçadas. Como? Atenção, nós quando editamos estas informações temos de ter atenção à caixa que estamos a editar. Por exemplo, eu aqui venho a editar esta caixa azul toda, por isso não posso selecionar só a zona do texto, mas sim cá fora. E venho, por exemplo, ao espaçamento, spacing. Ele está com 0 à esquerda e à direita, se eu lhe der 10, ele já vai espaçar 10 de cada lado. E fica logo com outro aspecto. Tal como estas cores, em vez de serem cores, podem ser imagens. Em vez de ser estas palavras a cinzento, podem ser, por exemplo, palavras de outra cor completamente diferente. Chegamos aqui e editamos a cor verde. Existem várias coisas. Podem estar sublinhadas, a negrito, depende. Tal como aqui, por exemplo, aqui nós temos uma imagem com os vários sítios. O que é que eu vos diria aqui? Em vez de terem uma imagem com os vários sítios, pegam, inserem um widget e nós temos aqui uma coisa que é o Photo Gallery. Então o Photo Gallery, na minha opinião, resultaria melhor do que isto. Ou seja, em que nós temos, por exemplo, as várias imagens dos vários sítios, mas elas estão diretamente ligadas. Tem a imagem do sítio e tem a localização. Imagem do sítio e localização. E a pessoa pode ter isto desta maneira. Quem diz isto diz outras coisas. Ou seja, por exemplo, nós podemos chegar aqui, em vez de termos isto, temos, por exemplo, o Image Slider. O que é o Image Slider? Por exemplo, em vez de termos aquilo, temos a primeira localização, a segunda localização, a terceira localização, em vez de termos todas as localizações numa só imagem. Isto também serve, por exemplo, quando temos cá em cima a primeira imagem, podemos ter um Image Slider onde temos vários banners. Banners é normalmente esta imagem principal que aparece. Podemos ter, por exemplo, as baguetes, podemos ter o que tivermos, depende do produto. Neste caso foi a clínica dentária, podemos ter os vários serviços em Image Slider. Da mesma maneira que, no fim, podemos ter outro formulário a pedir informações, ou podemos não ter, termos simplesmente os nossos contactos, seja o que for. Então, aqui, por exemplo, ele está diretamente ligado à página Home, ou seja, significa que se eu carregar aqui, ele volta ao Home. Aqui, em vez de ter este logo, vamos por uma questão de não estarmos a roubar o logo ao Master Dental, que seria um pouco chato, que acho que eles não merecem isso, não nos fizeram mal nenhum, devem ser certamente boa gente. Então nós pegamos nisto e em vez de fazermos edit, fazemos replace e metemos aqui o nosso logo. Por exemplo, se não queremos, por exemplo, ou queremos editar o nosso logo, podemos editá-lo aqui. Normalmente eu utilizaria um editor que me permitisse utilizar esta imagem sem fundo logo, faria logo isto no meu computador, mas não é isso que estamos a fazer cá. E, obviamente, aqui alterar
as informações, domínio ou calhas. Aqui, em vez de ter a Cláudia Ribeiro, pode ser alguém da Master, então não queremos isso. 910000123. Ivan Soares. Aqui o e-mail, ou desculpem, o site, domínio alcalhas.pt. Então, com isto, conseguimos ter mais ou menos uma noção daquilo que é para ser feito. E, obviamente, aqui em baixo terem quem vos tratou do website, se foram vocês, colocar disclaimers, essas coisas todas, copyrights, arroba, Ivan Soares, seja o que for, está bem? E assim conseguem ter, pronto, mais ou menos um website. Eu vou tirar daqui estas imagens, vou tirar daqui os logotipos, ter muita atenção a estas coisas, para não haver, obviamente, problemas mais à frente. Uma vez que vocês acabem de editar esta informação toda que está no vosso website, eu posso vos ajudar com isso, me contactarem, fazemos um Zoom, fazemos seja o que for, eu posso vos dar uma ajuda, ou até podemos trabalhar o vosso website num vídeo, em conjunto convosco, em que fazemos uma Zoom call e até gravamos aqui e editarmos o vosso website, ou vocês podem editá-lo online, tal como eu acabei de fazer. Da mesma maneira podem interligar um blog, mas aqui não é possível com esta ferramenta. Como viram, editar design, podem editar o texto no geral. Ainda não tínhamos falado disto, vamos só falar destas funcionalidades. Ou seja, editar a fonte base do texto, o texto no geral, como é que ele vai aparecer, o tamanho, a cor, o formato negrito itálico, a direção, o link e, obviamente, isto é a linkagem. O H1 vai ser este, o H2 vai ser este, o H3 é este e por aí fora. Para que é que isto serve, por assim dizer? Nós, quando inserimos, por exemplo, o texto aqui, imaginemos, estamos a inserir o texto aqui, não é? Vocês hão de se deparar com os estilos, não é? Então eu posso selecionar este estilo e dizer que este estilo é, em vez de ser parágrafo, heading 4. Ele vai buscar todas as propriedades que eu defini ali atrás. E assim escusam de estar constantemente a definir propriedades. Tal como temos aqui o global text, este é o parágrafo, aquele é o heading 4, que foi o que eu selecionei. Amico, desta cor, com este font size. Se eu disser que é 18, ele aumenta automaticamente. Porquê? Porque ele está interligado ao tipo de texto. E cada vez que vocês alterarem o tipo de texto, ele vai alterar o tipo diretamente no texto ou na formatação em que ele já está. Ou seja, todos estiverem interligados àquilo, ele altera. Imaginem que vocês decidem mudar o vosso tipo de letra para toda a apresentação da empresa. Basta chegarem aqui e o tipo de letra do parágrafo muda e vocês automaticamente mudam completamente o vosso website. Atenção, isto às vezes pode provocar mudanças significativas que requerem adaptar o site novamente. Eu normalmente faço o quê? Uma apresentação em PowerPoint da empresa, defino muito bem definido qual é que é o estilo de letra do parágrafo, do título 1, do título 2, do título 3 e do título 4. Normalmente só venho até o quarto título. E, por sua vez, copio toda a informação para aqui antes de começar a fazer o website. Posso definir isso em conjunto convosco, não vou estar aqui a fazê-lo, não há essa necessidade. Isto para o texto. Se nós, para além do texto, quisermos, por exemplo, global buttons, tipo de botões que nós queremos utilizar. Normalmente, quando nós inserimos o botão, ele vem logo com esta informação toda. O background color, o hovering color, o hover border color, e isto fica completamente parametrizado. Imaginem que nós queremos inserir aqui, desculpem, não é uma secção que nós queremos inserir, queremos sim inserir, por exemplo, aqui um widget, que é um botão. Então, nós chegamos aqui, inserimos um botão, aqui. Ele vem logo com esta informação toda. Reparem, o que é que ele dizia ali? O botão vem com esta cor, quando eu passo por cima tem esta cor e a fronteira está com cor preta. E é isso que acontece, está bem? Ele não aparece a fronteira porque ela está com 0 de espessura, mas assim já aparece. E se eu meter uma espessura ainda maior ela deve aparecer. Mas, resumidamente, é isto que acontece. Depois, para além do botão, e da mesma maneira dá para editar o texto do botão. Para além do botão, temos imagens no global, qual a dimensão das imagens, cortadas à volta, com ou sem sombra, qual é que é a maneira como queremos inserir imagens e depois quando as inserimos, por exemplo,
como inserimos aqui, elas já vêm formatadas. E depois podemos formatá-las de maneiras diferentes. Isto é só quando inserimos a imagem a primeira vez. As linhas, ou seja, cada vez que inserimos uma linha, se queremos background, qual é que é o espaçamento nominal da linha, ou seja, quando ele vem de default, de standard, de padrão, qual é que é o espaçamento. E a mesma coisa para colunas, quais é que são os espaçamentos em colunas que queremos. Devemos definir estas coisas antes, mas claro que com a experiência isto vai-se apanhando. O background do site, para todas as páginas, qual é que é a cor, se queremos cor, se não queremos cor. Neste caso, nós temos sem cor. E o site layout, que ele diz-nos como é que queremos o layout. Por exemplo, neste momento está com os menus aqui. Podemos colocar os menus de lado, em vez de termos ali. Imaginem, a pessoa vem fazendo scroll. Mas o que está em vogue é os menus estarem acima. Deixo isso ao critério de cada um. Pode aparecer como estava ali, pode aparecer assim. Ou seja, não fez o que queríamos. Tem a ver com a dimensão. Ou seja, se nós reduzirmos a dimensão, ou seja, ele tem as duas opções. Podemos carregar aqui e temos isto, ou podemos não carregar e temos isto, um header normal. Ou seja, isto fica quase como se estivesse em telemóvel. Cada maneira de operar tem configurações diferentes, deixo isso a cada um, porque cada um vê como quer o seu website, acho que não há críticas aqui a fazer. Eu prefiro este layout, é o meu preferido, deixo ao critério de cada pessoa. Atenção a coisas que é verificar sempre que acabamos de fazer a redefinição do website. O que é que acontece aqui? Por exemplo, aqui a minha imagem não é a mesma, pois não? Então nós temos de ter muita atenção a isto, está bem? Edit Design ou Content. Ele depois lá dentro dá para alterar um para o outro. Neste caso é o Content e vamos replace por o logotipo que queremos, está bem? Ele quando chega aqui deixa o logotipo. O melhor é utilizar um, obviamente, sem. Aqui ainda tem o do Master Dental e nós vamos alterar o do Master Dental para que fique o nosso. Content, replace pelo nosso. E agora já ficou como deve ser. Muita atenção ao quê? Aos espaçamentos que damos. Porquê? Porque por vezes isto não fica responsive. E nós queremos que fique responsive, ou seja, que apareça a mesma coisa com o mesmo jeito em todos os nossos tipos de página, está bem? Cuidado com essas questões, cuidado com isto tudo, para não correrem o risco de depois o vosso website no telemóvel fique uma cagada e vocês depois levam uma crítica negativa em relação ao website e ficam um pouco chateados, é normal, mas depois corrigem também, porque as críticas servem para isso mesmo, para corrigir os problemas que já temos. Quanto à edição do website, muito resumidamente, e a criação do website, é isto. Reparem que eu fiz alterações ali e ele alterou tudo aqui. Da mesma maneira, óbvio que está aqui um erro ainda, que é típico, atenção, é típico disto. Se eu não estou em erro, está diretamente ligado ao cabeçalho. Eu vou fazer uma coisa que é, vou tentar encontrar aqui, vou só pôr o vídeo em pausa, vocês não vão ver isto, vou tentar encontrar o porquê. Ok, já voltei da pausa. Encontrei o porquê e lá está, isto é estas coisas, já não é a primeira vez que me acontece, mas como já não fazia isto há algum tempo, já não me recordava. Vamos a header, carregamos com o botão esquerdo, edit content e a verdade é que se viermos aqui e viermos ao design, ele mostra-nos qual é que é o design possível e se viermos aqui abaixo temos o shrinking header, que é o cabeçalho que encolhe à medida que fazemos scroll na página e ele realmente está aqui com o logo. Nós vamos alterar o logo e vamos dizer que queremos o nosso logo, que é para não estarmos aqui a fazer copy da Master Dental e não sei porque agora não aparece, uploaded, está aqui. E podemos escolher, por exemplo, qual é que é a dimensão do logo à medida que vamos avançando. Reparem, ele encolheu um pouco, 80% do seu tamanho, que era o que ali estava. Ou seja, se viermos aqui, Edit Design, encontramos toda a informação que necessitamos e o que é que queremos alterar. Da mesma maneira que dava para fazê-lo ali, dá para fazer aqui,
Ou seja, podemos ter isto de outra maneira. Temos aqui este tipo de header, de cabeçalho. Podemos ter este tipo de cabeçalho, em que, reparem, em vez de termos aquele botão, temos isto, em que aqui temos o coisinho para o e-mail e fica assim. Quem diz este, diz outros. Podemos também ter os links para as redes sociais. Eu não falei disto, mas vou adicionar aqui, por exemplo, os links para as redes sociais, em que nós, por exemplo, deixamos o ícone, ou eu creio que até dá para fazer aqui, que é termos, por exemplo, imaginem, o link para o WhatsApp e podemos diminuir o tamanho, não é? Porque não há necessidade de ter este tamanho todo. Podemos ter assim. Podemos ter, por exemplo, ou ao lado ou por baixo, termos o Facebook, não é? Quem diz o Facebook like diz outras coisas, por exemplo, a rede social em si, que há de estar por aqui, creio, para visitar a página da rede social. Ou seja, aqui é mais para contactar. Vou experimentar. Vamos tentar pôr aqui, por cima, e barra. Não vou pôr link nenhum, isto não dá nada, está bem? Design standard, pronto. Ele não aparece aqui, não sei porquê. Deveria aparecer aqui, para colocar o like. Da mesma maneira, por exemplo, nós às vezes queremos ter os nossos comentários das nossas redes sociais. Imaginem, eu chego aqui e posso adicionar esse widget aqui, que é o Facebook Comments, e a pessoa pode fazer o login e aceder ao Facebook Comments aqui. Então, aqui reparem, está aqui qualquer coisa, não sei porque ele não está a aparecer, deve ser pela questão do fundo. Pode-me contactar por WhatsApp e ele liga diretamente ao WhatsApp. Ou, por exemplo, cá em baixo conseguimos ter a configuração do Facebook Comments, ele não está a aparecer, por alguma razão não está a aparecer, talvez por o site não estar publicado, mas ele tem aqui o Facebook Comments. Quem diz isto diz outros widgets ligados à rede social, que utiliza o Twitter, que utiliza outras redes sociais, pode ter aqui a questão dos Zoom Meetings, várias coisas. Resumidamente, podem ver os vários widgets que existem, existem várias ferramentas. Eu posso debruçar-me sobre cada um dos widgets e como utilizá-los. Se quiserem que eu utilize um widget em específico, por exemplo, como utilizar o widget ligado ao slider, como utilizar o widget ligado ao click to call, ao e-mail, ao PayPal, ao multi-location, que é um upgrade, mas podemos comprar só mesmo para vos mostrar. Podemos trabalhar isto tudo. Basta dizerem nos comentários abaixo: olha, gostava de ver como é que funciona este widget e como é que eu posso configurá-lo e de que maneira ficava melhor no meu website. Claro que vocês dizem: ei, Ivan, publicaste um website rápido, mas isso está uma grande treta, não está nada bonito. Claro que não. A ideia não era que ficasse bonito, era que ficasse visível. E que vocês vissem que eu, em um pouco de nada, consigo criar um website. Não era ficar bonito. Podem ver outros dos meus websites, consultarem a página da minha empresa. Esse site, por exemplo, foi feito assim. Já é um site que tem mais de um ano. E quem diz isso, outros sites de alguns clientes. Deixo para vós o trabalho de casa de criarem o vosso website, agora que já compraram o vosso domínio. E se quiserem deixar o vosso website no comentário para eu dar uma vista de olhos, podem deixá-lo e eu vou dar uma vista de olhos e até posso comentar no outro futuro vídeo. O que é que acontece? Isto ainda não é o website publicado. Então, nós, quando quisermos fazer a publicação do website, fazemos republish. Ele vai atualizar toda a informação sobre o nosso website, senão isto está só guardado e não tem nada. Se vocês neste momento visitassem, por exemplo, este link, numa nova janela, ele já aparece neste link, está bem? Isto é o website em si, com
tudo o que nós precisávamos ou que tínhamos aqui acedido, está bem? Mas ele ainda não está no meu domínio e é isso que vamos trabalhar agora. Então, ele não está no meu domínio, então eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, que é, vou de volta ao meu dashboard. Quando vou de volta ao meu dashboard, volto a fazer o login na minha conta. Já tenho aqui o site do domínio Alcalhas. Então, domínioalcalhas.pt. Venho ao domínioalcalhas.pt e reparem, domínio padrão, domínio que possui. Ele diz-me que eu tenho de fazer algumas coisas aqui. Está bem? Quando ele diz que eu tenho de fazer algumas coisas aqui, eu posso copiar isto para um bloco de notas. Só para tratarmos disto. Então, adiciono uma nova entrada CNAME na gestão de DNS, host www, destino target este, e adiciono 2 registros deste tipo com estes destinos de IP. Ou seja, antes de eu fazer isto, tenho de tratar do que aqui está a dizer. Ou seja, eu venho ao meu domínio e quando venho ao meu domínio, tal como vos disse há pouco, entro aqui, venho a ferramentas de gestão de DNS. Já vos tinha dito que precisávamos de fazer isto. E reparem, temos aqui um conjunto de coisas. Vamos ter de adicionar um record e ele quando diz adicionar records, reparem bem que está ligado àquilo que tínhamos ali. Ou seja, vamos dar uma entrada tipo CNAME, então tem aqui uma entrada tipo CNAME, com a seguinte configuração. Temos o host, que é www, ou seja, nós convém termos esta e convém termos a www. Vamos pôr www.dominioalcalhas.pt e depois o destino, o target é este. Vamos fazer assim. E assim. E assim. Reparem. Unable to make changes. Record type must contain valid domain. E não acabar com ponto. Ou seja, quer dizer que houve aqui qualquer coisa que não ficou corretamente feita. Vamos ver o quê? Alguma coisa não ficou bem feita. Ah, já sei o que é. Ou seja, nós aqui temos de pôr isto, aqui, simples, 0. Bem? Está feito. Ou seja, reparem, domínio.alcalhas.pt, shosting, blá, 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 e eu vou adicionar outro record, que é este, www.domínioalcalhas.pt, também cena, com a mesma coisa, aqui 0. Add. Reparem, adicionei domínio e adicionei www.domínio, para que qualquer uma que seja a pesquisa, aqui vá encontrá-lo. Meti o TTL de uma hora, mas aqui depende. Não vou estar a entrar em pormenores. Ou seja, os tipos CNAME já estão. Agora vamos do tipo A. Então, do tipo A, o que é que ele diz? 2 registros do tipo A a apontar os seguintes IPs. Então, o host alias deixamos em branco e os destinos são estes. Um é este. Adicionamos. E o outro vai ser o segundo IP. Ok, já temos aqui algumas coisas feitas. Se estiver errado, eu vou editar este vídeo, vou corrigir tudo, vou voltar atrás, já vou comparar com outro website que tenho. Aliás, sim, já vou comparar com outro website que tenho. Vamos só ver o que é que ficou aqui. Então vamos voltar a este lado. Vamos aqui
ao nosso domínio ao calhas. E dentro do nosso domínio ao calhas, vamos aos extras, vamos a gerir o serviço. E quando vamos a gerir o serviço, vamos pôr www.dominioaocalhas.pt. Guardar. E vamos ver o que é que acontece. Ele voltou a colocar o padrão. Vamos experimentar ver o que acontece aqui. Se nós viermos a www.dominioaocalhas.pt. Dominioaocalhas.pt, cá está ele, fantástico e bonito. www.dominioaocalhas.pt ou no dominioaocalhas.pt. Vai dar exatamente ao mesmo sítio, com o www. Perguntas que podem haver. Ele diz aqui não seguro. Ivan, o que é que eu faço à minha vida? Não está seguro. Não está seguro porquê? Porque nós utilizamos cookies e, atenção, nós temos de ter informação sobre cookies, ou seja, informar o nosso utilizador que ele está a utilizar cookies. Que cookies é que está a utilizar? Podemos vir aqui e ver. Há sempre cookies. Cookies são programas que recolhem informações, que acedem a sessões, ou seja, há várias coisas. E por vezes são simplesmente peças que nós utilizamos, imagens, scrolls, e que vão aparecer sempre. Portanto, não há nada a fazer aqui. E outra das coisas que existe é a questão de, por exemplo, quando ele pede para utilizar a nossa localização, ou até mesmo, por exemplo, quando o site não tem um certificado SSL. Normalmente, se eu não estou em erro, quando nós criamos no domínios.pt, ele já tem o certificado SSL automaticamente, tenho ideia, mas podemos ver isso. Vamos aqui a domínio, vamos a back, vamos aos domínios que temos, ver todos, e se eu não estou em erro, ele automaticamente durante um ano oferece-nos um SSL. A única coisa que nós temos de ver, exatamente, aqui não nos diz nada sobre isso. Não nos diz nada sobre isso. Certificado SSL. Mas em princípio ele oferece-nos o certificado SSL. A única coisa é que nós temos de ter a nossa política de cookies, informar os nossos clientes que temos cookies. Caso contrário, ele não é seguro. Ou ele reporta como não seguro. Mas reparem que ele reporta como não seguro, mas o problema não está no certificado SSL, ou pelo menos não aparece aqui. É recomendado não fornecer. Podem ser roubadas por invasores. Porquê? Porque ao não ter a segurança de cookies, a dizer o que é que vamos fazer, ele automaticamente mete-nos como não seguro. Não seguro. Flaga-nos. Da mesma maneira, temos a questão do certificado SSL. Eu depois vou verificar e noutro vídeo explico-vos como fazerem ou tratarem do certificado SSL. Resumidamente, se agora vierem à procura dominioaocalhas.pt, vão conseguir encontrar este website. Por hoje é tudo. Não vos vou massacrar mais, já vamos numa hora e 18 minutos. Podem andar para trás e para a frente para saltar algumas partes que podem já saber ou não saber. Resumidamente é isto que se faz ao todo. Noutro website podemos, ou noutra sessão podemos, noutro vídeo podemos, trabalhar o website como um todo e ter um website aqui funcional. Eu trago logo tudo mais ou menos orientado e apenas temos de fazer configurações. Ou seja, trago logo as imagens trabalhadas, trago logo tudo trabalhado de maneira a que consigamos fazer as configurações. O que é que eu normalmente recomendo aos meus amigos e colegas? Recomendo GIMP para edição de imagem. É um software grátis, há tutoriais na internet, podem utilizar, é bom para tirar fundos, para tirar tudo e mais alguma coisa. Recomendo também que tenham atenção quando criam os vossos domínios, ou seja, o domínio não deve ser só o nome do nosso negócio, mas também devemos estar interligados ao nome do nosso negócio e também ao nome da nossa atividade. Não queiram ter um domínio que foge muito da atividade que vocês têm. E que, quando criam o domínio, tomem atenção se não existe já um domínio muito parecido ou quando criam o vosso negócio, não existe já um nome de negócio muito parecido. Porque depois vai haver conflitos em que as pessoas procuram o vosso negócio e vão para um negócio similar e possivelmente vão comprar à concorrência em vez de comprarem a vocês.
São as recomendações que eu deixo. Deixo, obviamente, a recomendação de utilizar este software de edição de imagem, caso precisem. Recomendações a quem tem negócios virão nos vídeos ligados à estratégia da empresa, não nos vídeos ligados à criação de websites. Podem ver os meus vídeos no que toca à implementação de sistemas da qualidade. Existem lá muitas informações que estão a ser feitas de maneira a perceberem também, podem não implementar o sistema de gestão da qualidade, mas percebem como devem, digamos, implementar metodologias de melhoria contínua na vossa empresa. Espero que tenham muita sorte com este trabalho e certamente no próximo vídeo, que será diretamente ligado à área que falei a metade deste vídeo, falaremos sobre mais algumas coisas e alguns cuidados. Até lá, fica a aguardar os vossos comentários, da Hilda e de outras pessoas. Fica a aguardar os vossos comentários. Vi que o vídeo teve 20 visualizações, por isso vou admitir que alguém viu o vídeo ou alguém, pelo menos, encontrou o vídeo. E apelar a que me digam, ok, resultou, não resultou. Este vídeo foi um pouco mais pesado que o outro, não foi tão simples, mas é porque existem muitas ferramentas dentro da criação do site. Deu para perceber como é que se cria o site, edita o site e publica o site. Como vos disse, mais à frente vamos entrar em pormenores como utilizar cada widget, como criar secção a secção, site secção a secção, mas em geral é isto que se tem de fazer. Desejo-vos a melhor das sortes na criação do vosso website. Certamente terão pelo menos mais uma ferramenta que implementar no vosso negócio, certamente com o tempo, o pouco tempo que tenham disponível, mas dá para rapidamente fazer uma coisa. Se eu conseguir fazer em 1h18, e atenção que eu não editei este vídeo está sem edições, houve ali uma pausa a meio, mas foi mais para procurar uma ferramenta, só para vos explicar e não perdermos tempo. Mas se eu em 1 hora consigo criar um website simples, vocês em meio-dia conseguem criar um website que ajusta como uma luva ao vosso negócio. Boa sorte nisso. Caso tenham alguma dúvida, já sabem, só contactarem. Obrigado, resta um bom dia, bom trabalho.